Olá, queridos, a paz do Senhor. Como você sabe, estamos na nossa Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e é com muita alegria que nós vamos iniciar o nosso quarto trimestre de 2022, a lição dos jovens. A CPAD, nesse trimestre, neste quarto trimestre, nos presenteou com um assunto magnífico, maravilhoso e de grande crescimento para todos nós. Nós vamos estudar durante este quarto trimestre sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Como ficou muito bem retratado aqui pela CPAD, a nossa capa da nossa revista do quarto trimestre traz um maestro com uma batuta na mão, que é aquele que está à frente de uma orquestra para fazer com que haja harmonia nos sons de todos os instrumentos. E nós vamos aprender este trimestre que isto é liderar, é reger, é estar à frente, é ser um orientador. A revista desse trimestre, com as suas lições, é comentada pelo pastor Elias Torralbo. O pastor Elias Torralbo é mestre em teologia sistemática, especialista em gestão escolar, é diretor executivo da Faculdade Evangélica de São Paulo, atua como pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Mogi das Cruzes. E nós temos o privilégio de ter o pastor Elias Torralbo no corpo docente da Academia de Pregadores. É um dos nossos professores. Eu sempre digo que o pastor Elias Torralbo é um homem de Deus, um professor com uma mente diferenciada, e nós vamos perceber durante esse trimestre a profundidade dos seus ensinamentos, mas também, sobretudo, a praticidade com que ele expõe os assuntos aos quais ele se propõe ministrar. E nesse trimestre vamos falar sobre a liderança. Na nossa aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 1, é a lição do dia 2 de outubro de 2022, onde nós tratamos sobre o que é liderança. Eu sempre gosto de dizer e repetir aqui na Academia de Pregadores que esta primeira lição é uma lição introdutória do trimestre e nós vamos então perceber que durante todo esse trimestre os assuntos que nós trataremos aqui são assuntos práticos, efetivos e importantes. Então vamos, na aula de hoje, pensar o que é a liderança cristã. O texto principal da nossa lição de número 1 está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 2, que nos diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nós percebemos as instruções de Pedro quanto ao pastoreio, à liderança. É claro que nós sabemos que todas as vezes que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada fala em pastorear, ela está falando em cuidar. Isto é liderança, é cuidar e cuidar de pessoas. Nós vamos perceber durante esse trimestre que, não obstante o líder ser um gestor, e ele precisa gerir coisas, gerir finanças, gerir bens, não obstante ele ser esse gestor administrativo, sobretudo, Jesus nos ensina que liderar é fazer gestão de pessoas. Dr. Augusto Cury, que é um renomado psicólogo, né, que é evangélico, cristão, e ensina muito sobre as questões de liderança, ele tem uma frase que é muito relevante para os nossos dias, para a liderança cotidiana. Ele fala o seguinte: as pessoas são admitidas numa empresa por competência profissional e são demitidas por incompetência relacional. Então nós vamos perceber aqui, durante todo esse trimestre, e também nessa aula de hoje, que é a aula introdutória, que o líder precisa saber se relacionar, gerir pessoas,
alocar as pessoas no lugar certo, ter uma visão de Deus, no nosso caso, que é o caso da liderança cristã, ter uma visão de Deus para descobrir talentos e gerenciar esses talentos de forma harmônica no reino de Deus. O resumo da nossa lição nos diz que conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Então, não só ajudar os nossos líderes, mas ajudar também os nossos liderados. O líder é a pessoa que vai auxiliar, que vai fazer com que cada liderado e cada líder, até porque nós precisamos entender também que como líderes nós somos sempre liderados por alguém, então nós precisamos como líderes auxiliar os nossos líderes, mas também os nossos liderados no cumprimento do seu chamado. É muito importante, nós vamos tratar isso durante a lição de hoje, é muito importante nós pedirmos a Deus que ilumine a nossa mente para nós enxergarmos as pessoas certas, porque Deus tem as pessoas certas nos lugares certos em todo o tempo. Como líderes, nós precisamos enxergar essas pessoas e direcionar essas pessoas, são os nossos liderados, direcioná-los da forma produtiva no reino de Deus. O texto bíblico está em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16, que nos diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu sempre digo que, para mim, a igreja de Éfeso, eu gosto de usar o termo, a comunidade de fé que estava em Éfeso, porque a igreja é o corpo de Cristo como um todo, mas para mim, na igreja primitiva, a comunidade de fé talvez mais privilegiada foi a igreja que estava em Éfeso. Porque nesta igreja, Paulo ficou cerca de 3 anos de forma ininterrupta ensinando a igreja. E a carta de Paulo aos Efésios é uma carta em que ele estabelece a igreja, em que ele ensina a igreja. Eu falo que na carta aos Efésios, Paulo pega uma igreja criança, um bebezinho, e ele ensina esta igreja para que ela cresça até que ela esteja pronta, como diz no capítulo 6, para combater um combate que é iminente, que já está acontecendo, na verdade. Então esta é a estrutura, panorâmica da carta de Paulo aos Efésios. E quando Paulo trata sobre líderes, sobre obreiros, no capítulo 4, nesse texto bíblico, Paulo vai deixar claro que os líderes, obreiros, são um presente, uma dádiva de Deus para a igreja. Obreiros são uma dádiva de Deus para a igreja. Pensando nos obreiros como dádivas de Deus para a igreja, existe algo importante que nós precisamos pensar, e como você sabe, eu quero falar mais de perto com você sobre isso. Quando nós pensamos que obreiros são dádivas de Deus, nós entendemos que é Deus quem dá obreiros para a sua igreja. E por que Deus dá obreiros para a sua igreja? O próprio texto bíblico que lemos nos explana isso. Paulo diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por vento de doutrina, antes que cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Queridos, nós precisamos entender que, como líderes, nós somos presentes de Deus para a igreja, para promover o crescimento do corpo de Cristo. Como líderes, nós não labutamos em causa própria. Como líderes, nós não pensamos em nós mesmos, nós pensamos no crescimento do corpo. É claro que, como líderes, nós somos membros também do corpo, fazemos parte do corpo e precisamos entender que, quando o corpo de Cristo cresce, quando o corpo de Cristo, que é a igreja, é edificado, nós também somos edificados. Isto é ser líder de verdade. Esta é a liderança efetiva como presente de Deus para a igreja. Que Deus nos ajude a promover o crescimento do corpo e que nós cresçamos juntos com este corpo, para a glória do nome de Jesus. Vamos então à introdução da nossa lição. Na nossa introdução, o nosso comentarista, pastor Elias Torralbo, vai deixar claro que nesta primeira lição, ele deixa isso claro aqui, ó. Nós veremos o que é liderança e qual o papel de um líder e suas qualidades. Qual o papel de um líder e suas qualidades. É claro que todos nós, quando pensamos em liderança, e fomos chamados por Deus, quando fomos chamados por Deus para liderar, Deus nos dá capacitações. É lógico que Deus utiliza algumas capacidades que são dons naturais que nascem conosco. E Deus, na sua onisciência, já nos faz nascer com esses dons, que serão dons utilizados para o reino de Deus. Então Deus nos capacita com dons naturais, mas existem também os dons sobrenaturais, que são uma capacitação de Deus para a nossa vida. E são sobre esses dons, é lógico que o pastor Elias Torralbo vai tratar disso de forma muito rápida aqui no contexto da lição, até porque o ambiente aqui é para este momento, essa tratativa de forma rápida, mas é um assunto que merece ser aprofundado durante todo o trimestre, durante a nossa vida, com a liderança da igreja, enfim. Então nós vamos estudar durante esse trimestre o que é a liderança, qual o papel de um líder e suas capacidades. Outra coisa que o pastor Elias nos deixa claro aqui é que a Bíblia revela que o Senhor escolheu pessoas para conduzir o seu povo. Esses líderes receberam autoridade divina e os seus exemplos servem como referencial para todos aqueles que querem trabalhar para o Senhor com excelência. Para todos aqueles que querem trabalhar para o Senhor com excelência. Essa palavra excelência, às vezes algumas pessoas têm dificuldade em entender o que é a excelência. Tem gente que acha que para fazer algo excelente, só se a gente tiver muito dinheiro, muita capacidade. Ai, se eu tivesse isso, eu seria excelente. Não, fazer com excelência, eu gosto de definir de uma forma bem simples. O que é fazer com excelência? É fazer o melhor que se pode com aquilo que se tem. Fazer com excelência é fazer o melhor que se pode com aquilo que se tem. Tem um filósofo, Mário Cortella, que é um filósofo muito com palavras dignas de serem ouvidas e praticadas. Ele ensina o seguinte: faça o seu melhor, enquanto você não tem melhor para fazer melhor ainda. Então, qual é o seu melhor hoje, agora? Faça o seu melhor sempre. Fazer com excelência é fazer o melhor que se pode com aquilo que se tem. Deus nos chamou para a excelência e nós precisamos fazer com excelência em todo o tempo da nossa vida. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Tempo da nossa vida. Primeiro ponto, o que é liderança? E nós temos aqui uma definição que o termo liderança aponta para aquele que vai à frente, para aquele que conduz. Então, na prática, liderar implica em influenciar. Liderar não é ordenar para que alguém faça. Liderar é fazer primeiro, para ensinar com o seu exemplo. É fazer primeiro. É importante que o líder saiba fazer antes de ordenar. Porque antes que ele ordene, o seu exemplo já está dizendo o que todos devem fazer. Jesus fez isso. Então, liderar é ir à frente. Liderar é influenciar pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou, para influenciar. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o que é liderança cristã? Então, o trabalho de um líder, já que nós tratamos aqui que liderar é influenciar pessoas, o trabalho de um líder é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos a servirem e agradarem a Cristo. Agora, fica aqui uma pergunta. Como eu posso influenciar alguém segundo os padrões bíblicos se os padrões bíblicos não fazem parte da minha vida? Então, eu só consigo influenciar alguém a partir daquilo que eu já sou influenciado. Ou seja, eu só influencio alguém a partir daquilo que me influencia. Então, o líder, em primeiro lugar, o líder cristão, em primeiro lugar, tem que ser um discípulo de Jesus. Porque eu não consigo discipular ninguém se eu mesmo já não for um discípulo de Cristo. Então, ser um líder cristão é isso. É ser discípulo de Cristo e a partir desse discipulado de Cristo na minha vida, eu influencio e discipulo outras pessoas. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, liderança e serviço. Liderar é servir pessoas. Esta máxima da liderança parece que tem sido um pouco
distorcida nos nossos dias. Hernandes Dias Lopes, no seu livro De Pastor a Pastor, ele diz que o ministério não é um palco de fama, mas uma plataforma de serviço. Deus nos chamou para uma plataforma de serviço. Ser líder é servir as pessoas. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. As pessoas nos nossos dias ouvem essa palavra ministro e pensam somente na questão política de ser ministro. Só que a palavra que Paulo utiliza no termo grego aqui para ministros é riperetas. O que eram os riperetas? Eram os escravos que ficavam nos porões dos navios remando. E muitas vezes debaixo de chicotadas, mas eles faziam o navio ir adiante. Então, o que é ser um ministro? É ser servo das pessoas. Nós aprendemos isso com Jesus, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos. E ele disse, olha, quem é maior, o que está assentado à mesa ou quem está servindo? É claro que é aquele que estava sentado à mesa. E Jesus disse para eles o seguinte, eu entre vocês sou como aquele que serve. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, disse para eles, se eu, sendo mestre, fiz isto, que vocês aprendam também a servir uns aos outros. Como líderes, nós somos chamados por Deus para servir, para ser dispenseiros, ter acesso à dispensa de Deus e dispensar às pessoas aquilo que as pessoas realmente precisam. Segundo ponto da nossa lição, parte do trabalho de um líder. Primeiro, o líder precisa descobrir novos talentos. E aqui eu disse isso desde o início e vou repetir. Nós precisamos de visão de Deus para descobrir novos talentos. Nós precisamos, na obra de Deus, nada que nós fazemos pode ser sem a visão de Deus. Eu gosto sempre de citar nesse aspecto um irmão que hoje é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, em Governador Valadares, que é a minha cidade, irmão Heber Gonçalves, que a gente chama carinhosamente de Beguim. Foi ele quem viu em mim uma vocação para o ensino que eu não sabia que tinha. Aos 16 anos de idade, aluno mais novo da classe, quando ele me obrigou a lecionar um ponto da lição, ele falou, você vai lecionar um ponto da lição domingo que vem. Eu disse, não quero, não posso, eu não tenho capacidade. Ele disse, não, você vai lecionar. Meses depois, ele me obrigou a lecionar uma lição inteira. Não, eu vou viajar e você vai lecionar essa lição do dia que eu estiver viajando. Eu dizia, rapaz, eu não posso. Ele falou, Anderson, você vai lecionar. Eu sempre afirmo que o Heber viu em mim uma vocação, um potencial que eu não sabia que tinha. E nós precisamos, como líderes, orar a Deus para que Deus nos faça enxergar talentos, ver talentos. O líder descobre talentos. O líder vê talentos que às vezes nem mesmo a pessoa sabe que tem. E ele só pode fazer isso se ele tiver a direção e a visão de Deus. Todas as vezes que eu estou ministrando uma aula, Deus nos permitiu chegar à Academia de Pregadores, ser responsáveis pela cadeira da Escola Bíblica Dominical aqui na Academia de Pregadores. E todas as vezes que eu leciono, ministro, gravo uma aula, eu lembro do Heber, porque foi ele que Deus usou para descobrir em mim um talento que eu não sabia que tinha. Isto é o papel de um líder. Outro papel de um líder, guiar, conduzir. O líder deve atuar como um orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto com o seu liderado, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade. O líder não guia apontando o caminho, não vai lá, vai dar certo. Ele guia no caminho. Ele conduz no caminho. Salomão, quando escreveu, nos ensinando a conduzir filhos, ele diz, instrui a criança no caminho em que deve andar. Daí vem o termo pedagogo, paidagogos, pedagogia, ensinar conduzindo pela mão, ensinar trilhando o caminho. Então, antes de ensinar, a gente tem que trilhar o caminho. Porque quando a gente ensina, a gente conduz a pessoa pela mão. Este é o papel de um líder.
O líder precisa pensar hoje também em discipulado e mentoria. O que é fazer o discipulado? É ensinar a pessoa a ser discípula de Cristo. Fazer discípulo é confrontar a pessoa ao caráter de Cristo, porque não é discípulo do Anderson, é discípulo de Cristo. Eu não discipulo ninguém para mim, eu discipulo para Cristo. Por isso que Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo discipulava a partir daquilo que ele já fazia, a partir da imitação que ele tinha de Cristo. E depois do discipulado, nós precisamos tratar a mentoria. Ou seja, eu discipulo alguém, quando essa pessoa já está discipulada, ela começa a discipular outra pessoa e eu vou mentorear essa pessoa. Então, é um assunto que nós precisamos também tratar na liderança, discipulado e mentoria. Outra função do líder, que é parte do seu trabalho, é abençoar. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados, conforme vemos na promessa que Deus fez a Abraão. Duas perguntas eu quero deixar aqui. Por que ser abençoado? Quando Deus fala com Abraão assim, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Por que você acha que Deus abençoa alguém? A outra pergunta é, como ser uma bênção? Deus fala com Abraão, eu vou te abençoar, mas ser tu uma bênção. Então nós somos abençoados para quê? Para ser uma bênção. E como é que eu sou uma bênção? Quando eu abençoo outras pessoas. Não tem porquê Deus nos abençoar se não for para nós abençoarmos outras pessoas. Então tem pessoas que querem receber bênçãos de Deus, mas só para serem abençoadas. Eu costumo dizer que nós precisamos ser como o rio e não como lagoa. O rio, tudo que cai no rio, segue abençoando por todos os lugares que ele passa. A lagoa, tudo que cai nela fica ali. Então nós precisamos ser como rio e não como lagoas. Terceiro e último ponto da lição. O que não é liderança? Primeiro, liderança não é agir com arrogância. Não é agir com arrogância. Infelizmente, muitos líderes têm pensado que ser líder é ser servido. Quando nós lemos Atos capítulo 13, versículo 36, a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. O maior rei de Israel e serviu a sua geração. O líder arrogante sempre acha que tem que ser servido. O líder arrogante sempre acha que ele está na cúpula da liderança. Ele sempre acha que está por cima. O líder verdadeiro está sempre na base, porque ele é quem dá sustentabilidade para os seus liderados. Eu tenho um conhecido que ele fazia seminário e um dia ele chegou para reclamar com o pastor, falando dos crentes da igreja que não compreendiam algumas coisas e tal. Aí ele disse que o pastor falou com ele assim, meu filho, nós que somos líderes e que estamos na base, que estamos por baixo, ele pensou que o pastor ia dizer que estamos por cima das pessoas, temos que ter uma visão diferente. O pastor diz, estamos na base. Temos que ter uma visão diferente. O líder está sempre na base. A gente tem uma mania e um jargão que nós usamos, é dizer assim, você vai subir mais um degrau na sua liderança. Na liderança, para mim, a gente sempre desce mais um degrau. O camarada é cooperador, aí ele é diácono, ele desceu mais um degrau. Ele não subiu mais um. Aí ele agora foi consagrado a presbítero, ele desceu, ele não subiu. Evangelista, pastor. Nós temos que entender que ser líderes é estar na base, é dar sustentabilidade. Se nós entendermos isso, nós conseguiremos afastar a arrogância da nossa vida enquanto líderes. Outra coisa que líder não é, liderar não é dar ordens. Pastor, mas o líder ele não tem que ordenar algumas coisas? Existe uma diferença entre dar ordem e ordenar. Às vezes nós temos dificuldade com essa palavra dar ordem, porque dar ordem expressa uma arrogância. Mas ordenar é colocar as coisas em ordem. Então, quando um líder determina alguma coisa, ele não está dando ordem, ele está ordenando. Então, o líder, ele leva, e o pastor Elias Torralbo fala isso aqui com muita propriedade, o líder não ordena, pelo contrário, leva as pessoas a cumprirem suas tarefas com alegria e singeleza de coração. Ele convence, ele ordena as coisas, ou seja, ele coloca as coisas em ordem. Em terceiro lugar, liderar não é
transferir responsabilidades. O líder precisa entender que existem momentos que ele tem que avocar a liderança. Eu sou militar e quando eu era terceiro sargento da polícia, eu fiz um curso para ser promovido a segundo sargento, curso de atualização em segurança pública, CASP, e nesse curso eu estudei a matéria de chefia e liderança, que nos ensina o que é ser chefe e o que é ser líder. O líder, ele tem que ser flexível, e tem hora que ele tem que agir como um chefe, mas na maioria das vezes ele não é chefe, ele é líder, e ele tem que muitas vezes avocar a responsabilidade, ele tem que chamar a responsabilidade para si, ele tem que entender o seguinte: foi para isso que Deus me colocou para liderar, e é para este momento que Deus me levantou como um líder. Ele não pode ficar delegando algumas responsabilidades com medo das consequências das decisões. Ah, mas se eu tomar essa decisão, daqui a pouco a consequência, ele tem que assumir as consequências, tanto boas quanto, em alguns aspectos, negativas da liderança. Eu quero encerrar essa nossa aula pensando em duas coisas. Primeiro, qual é a maior qualidade de um líder? Para mim, a maior qualidade de um líder é o líder que quer crescer, mas quer que os seus liderados cresçam com ele. Jesus era assim. Infelizmente, existem alguns líderes dos nossos dias que quer crescer, mas não quer promover o crescimento dos liderados, porque ele acha que quanto mais ele crescer e quanto menos os seus liderados crescer, mais ele conseguirá manipular os seus liderados. Não. Para mim, a maior qualidade de um líder é aquele líder que quer crescer, mas quer arrastar junto com ele todos os seus liderados. Que você seja esse líder. Que você cresça, mas que você produza um crescimento de todos os seus liderados. E a segunda coisa relevante que eu quero pensar com vocês é: a liderança cristã deve ser o maior reflexo de Cristo na igreja. Como líderes, nós devemos ser o maior reflexo de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós, os nossos liderados precisam olhar para nós como líderes e ver o reflexo de Cristo na nossa vida. Porque, afinal de contas, nós lideramos a Igreja de Cristo para a glória do seu nome. Queridos, chegamos ao final da nossa primeira lição do trimestre e o meu desejo é que durante esse trimestre o Senhor estabeleça a tua liderança, o Senhor te convoque para a liderança, você que ainda não é líder, que o Senhor te convoque para a liderança e te faça descobrir a tua vocação para a glória do nome de Jesus. Na Academia de Pregadores, na plataforma da academia, nós temos 2 cursos gravados que são muito relevantes para a vocação ministerial. Crise vocacional, onde nós tratamos sobre como descobrir a liderança, como saber para que Deus nos chamou, e gravamos também o curso que está lá na plataforma, Uma Liderança Equilibrada, onde nós tratamos de 4 princípios básicos que devem estar equilibrados na liderança. Se você ainda não é aluno da Academia de Pregadores, faça a sua inscrição e faça esses 2 cursos e eu tenho certeza que Deus vai te chamar e te fazer descobrir qual é a tua vocação para a glória do seu nome e para crescimento do reino de Deus na terra. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.